Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Estamos aí de volta com a corda toda, depois aí de mais de uma semana do canal, depois que foi deletado. E aí a gente vem agora com a corda toda. Eu peço que quem não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixe aí o seu like. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crateras de impacto, crateras na Lua. É uma pergunta que eu vejo que é muito corriqueira, muita gente pergunta e tem muitas dúvidas, né? Inclusive de fenômenos atmosféricos, e também sobre meteoros e tudo mais. Coisas que a gente já vem falando há muito tempo, mas as pessoas têm muitas dúvidas. Eu recebo muitas perguntas via Facebook, WhatsApp, e tem muita gente que ainda tem essas dúvidas aí, ok? Então a gente vai sanar um pouquinho dessas dúvidas. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar para vocês por que as crateras chamadas de impacto não fazem sentido algum, tá? E vou mostrar também, inclusive, aquelas lá da Lua também não fazem sentido serem de impacto. E a gente vai mostrar algumas imagens, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e bater um papo aqui bem legal sobre as lives do canal. Apesar do canal não ter mais nenhum strike, eu já procurei lá nas configurações do canal, o tempo de strike, os 90 dias já passaram. Ainda assim o YouTube ainda não liberou o canal para fazer transmissão ao vivo. Então eu vou procurar saber por quê, vou tentar enviar um e-mail para saber por quê, já que o strike ele já acabou, né? Já passou o tempo, os 90 dias, e porque o canal ainda não foi liberado para fazer as transmissões ao vivo. Assim que for liberado, nós voltaremos com as lives. Então peço aí pro pessoal a qualquer momento para ficar atento que as lives do canal irão voltar, ok? Muita gente chegando na Terra plana agora nesse assunto, muita gente com muitas dúvidas. Então vamos lá. Questão de meteoros, né? É o que nós sempre falamos e nós observamos. Jamais, nós temos bilhões de pessoas no mundo. Inclusive você tem vizinhos, você tem primos, você tem parentes, você tem amigos, e não há uma notícia sequer de que uma pedra provida do espaço tenha caído em um telhado de algum conhecido seu. O que você tem é aquilo que a gente chama de estrela cadente, né? O que eles dizem que são pedras provindas do espaço e que rasga ali a nossa atmosfera e que, segundo eles, entram ali, elas acabam se desintegrando devido à nossa atmosfera. É o que a gente tem notícias, a gente vê essas iluminações. Agora, cair no nosso telhado, cair no nosso quintal, não se tem notícia em lugar nenhum, ok? Quando existe uma suposta queda de um meteoro, o que convém das autoridades é dizer, não chegue perto, né? Porque pode ter radiação, pode ter isso. Então as autoridades já chegam lá. E todas as pedras que a gente tem em museus e tudo mais, são pedras que podem facilmente ser encontradas aqui mesmo. Então, no caso da pedra lunar, né, no caso que teria sido trazido da Lua lá pelo Armstrong, essa pedra, que inclusive ele entregou e doou para o Museu de Amsterdã, não passava de madeira petrificada quando foi passada por um exame. É isso mesmo, o Armstrong, o primeiro suposto homem a pisar na Lua, doou uma pedra para o Museu de Amsterdã, para o diretor do Museu de Amsterdã, e a pedra ficou lá em exposição. As pessoas iam lá visitar para ver a suposta pedra lunar, e quando foi passada, o diretor do museu resolveu fazer, né, verificar do que se tratava. Era madeira petrificada, tá aí a notícia, todo mundo sabe disso. Então o que a gente tem em museus e tudo mais são pedras que podem ser encontradas aqui. Com relação a alguns fenômenos, né, que a gente vê na atmosfera, o nome já diz, gente, meteoro. Ele vem o quê? De meteorologia, né? Meteorologia, estudos, quando fala a meteorologia vai ver se vai chover, né, ou como é que vai estar o tempo, como é que vai estar o clima. Então, por quê? Meteorologia, meteoros são coisas da atmosfera, são fenômenos atmosféricos, fenômenos, seja em qual camada foi a ionosfera, que também é responsável por grande parte desses fenômenos. A gente tem, por exemplo, as chamadas chuvas de meteoros. Chuvas de meteoros são aqueles rastros que deixam, né, que são como se fossem pedras, supostas pedras caindo do céu. Algumas, eles explicam que o planeta Terra está passando ali no rabo do cometa Halley, ou que o planeta Terra está passando para o rabo de algum asteroide. Então tem muito disso.
Mas na realidade, esses eventos eles são cíclicos. Lá dos antigos, né, nas civilizações antigas, já eram mapeados. Esses fenômenos já eram mapeados. E o que eu costumo explicar aqui é que o Sol, sendo esse agente ionizador da camada da ionosfera, isso aí não são palavras minhas, né? A física, inclusive convencional, explica isso. O Sol é, sim, o principal agente ionizador da ionosfera. E quando a gente vê, por exemplo, um fenômeno como esse, né? Como uma estrela cadente, aquela que eles dizem que é uma pedra rasgando o céu, mas na realidade é apenas um efeito, como se fosse, como se fosse um curto-circuito numa rede elétrica, como eu já mostrei e comparei aqui. Quando você vê uma estrela cadente, você vê como uma espécie de curto-circuito. Por quê? Porque a ionosfera é a camada da atmosfera que é composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados, cujo Sol é o principal agente ionizador. Portanto, se você tem uma camada atmosférica altamente carregada, né, como a ionosfera, você vai ter esses fenômenos, assim como a gente vê na rede elétrica, por exemplo. É composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados. Logo, você vai ter esses efeitos. Então, chuvas de meteoro, estrela cadente, são efeitos exclusivos da nossa atmosfera. Não tem nada a ver com o planeta voando aí a milhões de quilômetros por segundo no espaço e passando no rabo de cometa e de asteroide. É preciso, né, ter muita fé para acreditar numa coisa dessa, já que tudo isso que a gente vê acontecer, a gente pode experimentar, inclusive, aqui, né? Com eletricidade, a Terra sendo elétrica e magnética, como a gente defende. Com relação às crateras, e nós não temos só esses efeitos, não. Nós temos também, além das chamadas chuvas de meteoros, que são eventos ionosféricos, nós temos também efeito Sprite, que também causa ali iluminação, né? Iluminações vermelhas, né? Azul ali na nossa camada atmosférica, em várias camadas da atmosfera. Nós temos também o efeito aurora boreal, aurora austral. Nós temos inúmeros efeitos atmosféricos, né, que causam essas ilusões, e nenhum se trata de pedras provindas do espaço, ok? Até porque não se tem notícia disso. Então ninguém nunca viu cair no seu telhado, você nunca viu, seu primo nunca viu, seu amigo nunca viu. Quantas pessoas cada um de nós conhecemos e não temos nada sobre isso. Quando a questão muita gente cita o meteoro da Rússia, na realidade sabe-se, né, que foram testes de mísseis. O que a imprensa tratou aqui no Brasil, na Bahia, como meteoro, na realidade foi um foguete, foi restos de um foguete russo. Então, na realidade, a gente sabe como funcionam essas coisas. Gente, aí eu sei que já vai ter Globalode falando, então foguete é lançado, gente. A gente sabe que é lançado, a gente só sabe que não vai a espaço algum, até porque não existe propulsão no vácuo, não se tem prova nem experimento que se comprove isso. Então, como eu já cansei de mostrar aqui, porque para se ter uma propulsão, a lei de Newton, gente. Lei da ação e reação. Lá quando você faz explodir dentro de um foguete algo, quando eles fazem um experimento ali numa câmara de vácuo, é claro que vai ter a explosão. E aí vai causar aquela ação. Inclusive vai fazer o foguete balançar. Agora, não vai haver reação para fazer com que esse foguete ele continue. Você caminha, né? Então você tem a ação do seu pé empurrando o chão. Já passei para outro assunto agora sobre propulsão, porque muita gente pergunta também. Então você caminha, você empurra o chão, né, com o pé. Então o seu pé está causando a ação e o chão a reação. A roda do carro ela gira, né, ela empurra o chão, né, então a roda está causando a ação e o chão a reação para fazer o carro andar. Assim também o foguete, ele solta lá o seu combustível e utiliza o próprio ar para fazer com que ele suba, porque o ar é matéria. Assim também o avião, as turbinas causam a ação que o ar reage para que o avião ele voe. Então, através das turbinas e a reação do ar. Então, na realidade, é preciso que haja matéria para que se tenha reação. Já no vácuo, como não há matéria, então não tem como reagir. Ele vai ter a ação do foguete
que ali dentro do foguete ele vai causar ação, mas não vai ter matéria, não vai ter nada para reagir e fazer com que ele continue seguindo. Então o foguete ele vai até um certo ponto, por isso quando chega em 70, geralmente até 100 km, eles cortam para o CGI, porque sabe que dali o foguete não vai mais para lugar nenhum, ok? Acredito até, eu não estou falando a partir de 100 km não, pode até ir até, vamos lá, enquanto tiver matéria, enquanto tiver ar, enquanto tiver atmosfera, esse foguete vai. Mas passou dali, cara, não adianta. É por isso que eles dizem, nós estamos tentando uma forma de passar da órbita baixa. E fora as outras questões do vácuo ser implacável, como o nosso querido irmão nosso aí, esqueci o nome dele agora, ele mostra nos testes que ele fazia lá, com chapas de alumínio de 12 milímetros, que o vácuo era implacável e amassava como se fosse papel. Então tem N questões que provam isso. Então vamos lá, as questões práticas, né, experimentáveis. Então a gente quando vê tanto as crateras ditas de impacto aqui na Terra como na Lua, né, eles dizem que foram causadas por meteoros. Mas na realidade a gente nunca viu isso acontecer na história da humanidade, ninguém registrou algo assim, né? Só o pessoal do governo. Caiu um meteoro, cercam a área, a população não pode chegar, eles vão lá com uma pedrinha e tá tudo certo. Nós tivemos vários casos, inclusive o avião que lançou cocô, né? Lá do alto e veio como se fosse uma pedra de fogo, causou uma cratera lá na Índia. Sorte que populares chegaram primeiro e viram do que se tratava, era cocô provindo de um avião que já estava até congelado, estava até meio gelado ali. E eles não tiveram como, se não tivesse chegado ninguém da população ali, com certeza eles falariam que era um meteoro. Então pode ser qualquer coisa. O que a gente não tem é da população comum, as pessoas que viram esses fenômenos. Com relação às crateras que nós temos, algumas imagens, né? Nós temos a famosa de Wolf Creek na Austrália, temos nos Estados Unidos as supostas crateras de impacto. O que nós vemos é que todas elas têm, inclusive as da Lua, ela tem um formato muito parecido, né? É tudo redondinha, como se todos os meteoros eles tivessem, né, que baterem 90 graus, eles viessem certinho. Mas um meteoro, a Terra está vagando no espaço ali a milhares de quilômetros por segundo. O meteoro ele viria, cara, algum meteoro ele teria que partir e cair na diagonal, com outro ângulo, né, para poder ir arrastar. Porque todas as crateras que eles dizem ser de impacto são tudo redondinha, bonitinha, quer dizer que todos, né, assim como as da Lua. Se aquilo lá é cratera de impacto, quer dizer que todas essas crateras foram causadas por meteoros que bateram exatamente 90 graus para fazer, caíram no ângulo de 90 graus para fazer aquele tipo de buraco. Então, na realidade, a gente sabe que isso não passa de falácia, não tem nem como defender algo, seria assim, sabe, esdrúxulo defender algo assim. As da Terra, nós temos notícias até hoje de crateras que se abrem aí em fazendas, na própria cidade, em locais urbanos, né, que são causados por N questões, N efeitos, inclusive próximos à praia, que tem a ver com erosão e outros fenômenos mesmo geológicos que fazem com que crateras se abram. Isso acontece até os dias de hoje. Mas qual é a diferença, né, do que acontecia há milhares de anos atrás para o que acontece hoje? Hoje, quando uma cratera se abre, tá, o ser humano ele age, ele tampa aquela cratera. Tinha uma que se abriu na China, tá, há uns anos atrás, e a notícia é que aquela cratera, ela tinha 30 metros quando ela abriu. Ela já abriu uma cratera de 30 metros de diâmetro. E quando passou 3 meses apenas sem ação do homem, a cratera já tinha 60. Isso é um fenômeno geológico. Então o que acontece? Se o homem ele não agir naquela cratera, ela vai continuar crescendo. E daqui apenas em 3 meses, ela dobrou de tamanho. Imagina antigamente, na antiguidade, quando abria-se uma cratera, vamos supor que uma cratera abriu aí de forma natural. Com o passar do tempo, sem a ação do homem, alguns milhares de anos depois, essa cratera, né, eu estou falando 2.000 anos depois, ou 1.000 anos depois, essa cratera estaria gigante, pela própria ação da natureza. Então, o que acontecia com essas crateras ditas de impacto que a gente vê hoje aí no mundo, que todas elas têm, né, como se o meteoro tivesse caído num ângulo de 90 graus, isso é que é curioso, é que essas crateras antigas não tiveram a ação humana para poder tapar, né, na Austrália, Estados Unidos e tudo mais. Ela se abriu
Essa da China, em 3 meses, ela dobrou de tamanho, de 30 para 60 metros de diâmetro. E se o homem não agir ali, daqui a algumas centenas de anos, essa cratera ficará gigantesca sim, igualzinha a essas que a gente tem ditas de impacto. Mas hoje você tem a ação do homem, ele bota, ele fecha, tapa o buraco e acabou. Né? Ainda mais que geralmente se abre em fazendas, em locais assim. Então, gente, essa história de cratera de impacto, de cratera da Lua ser causada por pedras provindas do espaço, não passa de falácia, até porque a probabilidade de todas elas baterem 90 graus, para ser todas elas da mesma forma, seria bastante improvável, ainda mais no modelo deles, tá? A gente está imaginando um universo, uma Terra no modelo deles, né? Seria impossível que todas elas tivessem as mesmas características. Então, por isso, nós duvidamos dessa questão dessas crateras, até porque meteoro, pedra vinda do espaço, tantos telhados que tem pelo mundo aí, e há tanto tempo, né? A população de 7 bilhões de pessoas, a gente não tem notícias de nenhuma cair no telhado de ninguém. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original, de volta com a corda toda. E é nessa hora que o Globaloid vai continuar chorando mais do que nunca e a mamãe não vai vir. Um abraço, gente, e até a próxima.